a gente fechar essa edição com chave de ouro, tem reportagem especial. Na natureza, as orquídeas se destacam pela beleza e desenvolvimento singular. E olha só que bacana, as flores são chamativas e contrastam com o verde profundo da folhagem, com diferentes formatos, tamanhos e cheiros. Elas também podem ser terrestres ou aéreas. Aqui em Rio Verde, um grupo de colecionadores se dedicam no cultivo exclusivo das orquídeas. Essa reportagem especial é da Ludmila Menezes e Alessandro Siqueira e você confere agora aqui no Agro é Sucesso. Rodou! O Brasil é o lar de mais de 2.000 espécies de orquídeas e algumas delas podem ser encontradas na estufa da Maria Fátima, colecionadora desde 2010. A minha primeira orquídea foi quando eu perdi minha filha. Há 38 anos atrás, eu cultivei minha primeira orquídea. E quando eu não soube cultivar, ela morreu, eu desisti. Depois, conhecendo a Dona Helena, há uns 17 anos mais ou menos, ela me deu minha primeira orquídea. E com isso eu fui me apaixonando e aprendendo a cuidar. Os 2 orquidários no quintal da Maria Fátima foram construídos pelo marido. Com a ajuda do meu esposo, eu fui aprendendo a montar as hastes, a cuidar, e com isso você vai aprendendo a gostar de todas. E como ele fez para mim meu primeiro orquidário, com o tempo ele ficou pequeno, ele construiu o segundo e a gente vai aumentando. Hoje ela tem mais de 300 plantas, entre elas as aéreas com as raízes totalmente expostas e também as terrestres, além de muitas outras. Ela e o marido, todo fim de tarde, se sentam nestas cadeiras para aproveitar e desfrutar de toda a beleza do orquidário, esperando pacientemente o florescimento de cada orquídea. Já passamos horas para esperar uma orquídea abrir. Então nós passamos quase que o dia, toda hora indo lá até que essa orquídea abriu. Então é uma sensação maravilhosa. E assim, é muito gratificante. Assim, quando você não está bem, ir para o orquidário é uma terapia e você logo esquece realmente as suas dores. Em Rio Verde existe um grupo dedicado ao cultivo de orquídeas. Claudemir é um dos membros. Curiosamente, ele também começou a colecionar em 2010, mesmo a época de Maria Fátima. Então eu vi aquela orquídea, eu achei bem interessante. Eu falei, eu vou tentar cultivar essa orquídea. E fui pesquisando também a forma de cultivar ela, o nome dela. Então isso me despertou um interesse, né? E a partir desse momento, eu comecei a conhecer orquidófilos. Eu não sabia o que eram os orquidófilos, né? Mas são os colecionadores de orquídeas. E esses colecionadores foram me incentivando cada dia mais a cultivar as orquídeas, né? E eu fui descobrindo novas orquídeas. Aí eu conheci uma amiga chamada Dona Helena. Né? E a Dona Helena, ela tinha uma vasta coleção de orquídeas. Inclusive, ela conseguiu orquídeas raríssimas a preço de carro. Que ela comprou, né? E aí fui gostando cada vez mais e participando de exposições. Como todas as plantas, as orquídeas não estão imunes ao ataque de pragas nem a doenças. Os cuidados são redobrados. Nós colocamos algumas iscas para eliminar essas pragas. Doenças como fungos, tem como a gente tratar até de forma natural. Podemos usar canela em pó. Então os espectadores podem estar adquirindo as suas orquídeas, né? E procurando para quem vende para eles a forma correta de cultivá-las, porque tem algumas que gostam de mais luminosidade e outras menos luminosidade. As plantas podem ser cultivadas em diferentes ambientes, vasos de barro, estruturas de madeira, anexadas aos troncos das árvores ou plantadas diretamente no solo. Quem mexe com orquídea se apaixona, não tem como não se apaixonar, é muito bom mesmo. Cada vez que sai uma raizinha nova, um broto novo, aquilo traz um bem-estar tão grande para a pessoa que tem ansiedade, crise de ansiedade, isso aqui vai melhorar muito para a vida dela também. Então eu indico para todos.
Infelizmente, a dona Helena, de 94 anos, uma das primeiras orquidófilas no município, não conseguiu participar da reportagem, mas deixou uma representante à altura. Eliana era esposa do Dr. Sebastião, que iniciou o grupo dedicado ao cultivo das orquídeas e deixou legado para a companheira. Uma amiga do casal continuou o trabalho de incentivar outros orquidófilos. Ele começou a se interessar por orquídeas profundamente, estudar, comprava livros, tinha pessoas até fora do país que ele falava com essas pessoas, aprendeu tudo sobre orquídeas, comprava livros e começou a adquirir, porque o pai dele, fazendeiro, lá na fazenda tinha muitas orquídeas e nós íamos lá e coletava, né? Hoje não pode coletar mais, mas naquela época ele coletou tanta orquídea que quando ele faleceu, porque ele faleceu muito cedo, na nossa casa, era uma chácara que a gente tinha aqui na cidade, tinha mais de 2.000 orquídeas. Então era uma dedicação, todo o tempo livre dele estava dedicando às orquídeas. Enquanto o marido era dedicado ao cultivo das orquídeas, Eliana se especializou na captura da beleza da espécie. Eu passei a minha vida pintando orquídeas, porque a beleza de uma orquídea é assim, algo acima da média, porque ela sendo uma das plantas mais desenvolvidas, o ser mais desenvolvido do planeta, então isso me interessou também. E começava a reproduzir as telas. E depois eu era conhecida como a pintora das orquídeas. Na minha casa tinha orquídea demais e meu esposo ele fazia questão de jogar para todo lado, que era uma chácara. Para onde você ia tinha orquídeas maravilhosas, né? E depois que meu esposo faleceu, foi minha fonte de inspiração para mim cuidar dos meus filhos, porque eu criei meus filhos, os 3 que ficaram, com a pintura, dando aulas e vendendo telas, e eu vendia muita tela de orquídeas. Elas me deu a condição de acabar de criar meus filhos, as orquídeas. Realmente as orquídeas têm as suas belezas, né? Parabéns a Ludmila pela reportagem, Alessandro Siqueira pelas imagens. E são com essas belas imagens que a gente se despede hoje aqui do Agro é Sucesso. Já quero te desejar uma boa semana, um bom domingo, né? Bom resto de domingo com a sua família. E claro que essa semana seja de boas notícias e também bons negócios para vocês produtores, né? A gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? A gente tem um novo encontro toda segunda-feira, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, aqui na tela da TV Sucesso Band, o canal que conecta você com o agro. Eu te espero. Até lá!